A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor a todos. Iremos dar início a mais uma lição número 7 da nossa EBD Jovens e Adolescentes. Estamos estudando o livro de Josué, Tempos de Conquista. Então, veremos hoje a lição número 7, cujo tema é Derrotando o Primeiro Inimigo. Derrotando o Primeiro Inimigo. Então, nessa lição nós iremos conhecer os primeiros inimigos do povo hebreu, os primeiros a serem derrotados, né? Mostrar estratégias utilizadas para tomar Jericó, e também o terceiro objetivo é conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que neles confiam, né? Então Deus, ele se mostra forte para com aqueles que neles confiam. Então, esses são os três objetivos da nossa lição: conhecer o inimigo, mostrar estratégias utilizadas para tomar Jericó e mostrar que Deus é forte para com aqueles que neles confiam. O texto do dia diz bem assim: texto do dia: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Então, em Cristo nós somos mais do que vencedores. A nossa vitória está garantida no Senhor Jesus. Assim se diz o seguinte: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos. Mas em Jesus somos mais que vencedores, né? Então nós, na nossa batalha, nós enfrentaremos nossa batalha, nosso dia a dia, nós enfrentamos várias dificuldades, nós temos vários inimigos, né? Mas nós confiamos em Cristo, né? É Cristo quem luta por nós. Basta que nós confiemos em Deus, tenhamos fé nele, porque ele está conosco. Nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança está no Senhor. Nós temos a nossa introdução, mas antes é importante que os irmãos leiam o texto bíblico da lição. O texto bíblico está em Josué, capítulo 6, de 1 a 10. Josué, capítulo 6, de 1 a 10. Tá? A introdução diz bem assim: a guerra contra Jericó não era somente de Deus, do povo de Deus, mas também do Senhor. Então vou repetir aqui: a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino, haja visto que a medida da iniquidade dos amorreus se completara, né? Então está lá em Gênesis 15, 16, inclusive foi falado na última lição, sobre a taça de iniquidade do povo amorreu, que se encontrava ali na região de Canaã. Ela estava cheia, ou seja, um povo idólatra, um povo pecador, né? E diante dessa grande iniquidade praticada pelo povo, o Senhor estava fazendo juízo sobre esta nação, né? Os amorreus. Então eles seriam o quê? Exterminados. Eles foram exterminados, e o povo hebreu, os israelitas no caso, tomaram posse da terra, né? Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó, né? Então nós devemos nos preparar para tudo nesta vida. Devemos estabelecer as estratégias, né? Mas, acima de tudo, é importante
que as nossas estratégias também estejam acompanhadas das estratégias de Deus, né? Da estratégia de Deus. Então, na nossa vida aqui na Terra, nós temos as nossas batalhas. Nossas batalhas são batalhas espirituais. Nós temos em Efésios, capítulo 6, fala dessas batalhas, né? Efésios 6, 10 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne, sim contra os espíritos malignos, né, que dominam este mundo. Então a nossa luta é contra as coisas espirituais. Por isso que nós devemos sempre buscar a direção de Deus nas nossas orações, manter a nossa comunhão, nossa relação com Deus em perfeitas condições, para que o Senhor Ele nos oriente a tomar a melhor decisão em nossas vidas, porque existem coisas espirituais que nós não vemos, mas Deus pode nos revelar, Ele pode nos orientar e dar a melhor solução, a melhor saída para as nossas decisões. Amém? Em Provérbios 21, 31, nós temos um Deus no qual nós podemos confiar, né? Nós podemos confiar. Então lá em Provérbios 21, 31 diz o seguinte: 21, 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória, né? Então, nós nos preparamos para a batalha. Nós devemos nos preparar para a batalha, preparar as estratégias e tudo. Mas quem é que nos dá a vitória? Quem é que garante a vitória na nossa vida? Não sou eu, não é você, mas sim é o Senhor. Mas nós devemos sim fazer a nossa parte, nos preparar. Amém? No tópico primeiro, diz assim: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. A primeira batalha. Subtópico: Jericó era uma cidade forte. Então sabemos que Jericó era uma cidade que tinha grandes muralhas, né? Era uma cidade chamada cidade-estado, né? Porque tinha seu próprio exército. Embora ali em Canaã existissem várias nações, né? Então essas nações tinham característica de um estado próprio, porque elas tinham o seu próprio exército, sua própria economia, né? Então Jericó tinha cerca de 32 quilômetros de extensão, e o muro da cidade era um muro de 9 metros de altura. Então tinha 9 metros de altura e 6 de espessura. Então imagine, 9 metros de altura com mais 6 de espessura, 6 metros de espessura. Então, uma grande muralha, né, que dava à cidade uma característica de uma cidade invencível, né? Está invencível. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra, 38 anos antes.
Os espias atemorizaram os hebreus, dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes e muito grandes. Números 13, 28. Então, quando Moisés enviou, os primeiros espias lá atrás, então a maioria dos espias ficaram espantados com a grandiosidade da terra de Canaã. Então a maioria ficou espantado, dada o tamanho das pessoas. Viram lá aquela cidade como algo assim difícil de conquistar. São coisas grandes, eram pessoas grandes, então eles se sentiram amedrontados. Mas Josué e Caleb viram a terra com outros olhos, viram que a terra era uma terra que emanava leite e mel. Então eles desejaram esta terra, Então eles sentiram que poderiam conquistar essa terra, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades. Josué e Caleb, eles creram em Deus, então eles perceberam que eles poderiam muito bem conquistar aquela terra, porque o Senhor estava com eles, O Senhor estava com eles. Amém? Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ali, como é a terra prometida, então eles criam, que Deus estava com eles. Então, se tem Deus mais uma pessoa, então não haverá obstáculo. Então a vitória é garantida, porque Deus está presente. Então, Deus mais uma pessoa pode tranquilamente vencer um exército. Deus é poderoso. Romanos 8, 31. Vamos ler Romanos 8, 31 para a gente compreender melhor esta passagem. Romanos 8, 31. Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então era Deus que estava à frente da batalha ali em Jericó. Então era Deus que estava à frente de todas as conquistas ali. Ao povo caberia o quê? Apenas ter fé. Ter fé e permanecer firmado em Deus. Amém? Segundo subtópico: o rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. Então o inimigo, ele não brinca. O nosso inimigo, ele anda em derredor procurando a quem possa destruir. Então aqui o povo de Jericó, o rei determinou que fosse o que? Destruído, acabado, preso os espias. Então nós temos que ficar atentos quanto a isso aí. O inimigo, ele não brinca, e nós também, enquanto crentes, não devemos brincar de ser crentes. Não devemos brincar de ser crentes. O diabo, ele está a todo tempo tentando nos derrotar. Devemos ficar de olhos abertos. Ele está ali em constante oração, em comunhão com Deus, para que nós não venhamos a cair. Tá? Temos também um inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar e destruir. Então a palavra de Deus fala em João 10:10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir.
Todavia temos ao nosso lado o Senhor Jesus. Ele veio ao mundo para destruir as obras e intenções do diabo. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, né? Nas nossas batalhas, Deus jamais nos abandona. Então, lá no final de Mateus, o Senhor fala o quê? Em Mateus, vamos ler aqui, Mateus 28. Mateus 28. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Né? Então, essa é uma palavra que nos conforta muito, que o Senhor prometeu estar sempre conosco. Amém? Subtópico 3. A cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus, nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção divina. Só são destruídos com a intervenção divina. Né? Então, o Senhor intervém. O Senhor, Ele prometeu destruir aquelas nações, eliminar aquelas nações, e Ele está cumprindo. Né? Ele é fiel, Ele está cumprindo a sua palavra. Né? Cumprindo a sua palavra. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Então, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Colocar tudo diante do Senhor, né? Que Deus possa nos auxiliar em tudo. Em tudo. Então, só citando aqui quanto à intervenção divina, né? A importância de nós estarmos sempre atentos aos inimigos de Deus. Aos inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Né? Veja bem, lá em Atos 9,4 fala sobre Saulo, né? A conversão de Saulo. Quando Saulo persegue o povo de Deus. Saulo está perseguindo o povo de Deus, né? Maltratando, prendendo. Então, quando o Senhor fala para ele, né? Fala que Saulo está perseguindo quem? Saulo está perseguindo quem? Ao povo ou à igreja do Senhor? Vamos ler lá em Atos 9,4. Atos 9,4. Assim, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo responde: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, Saulo estava perseguindo o povo de Deus. Consequentemente, estava perseguindo quem? A Deus, a Jesus, né? Então, tudo que nós fazemos em nome de Jesus, porque nós somos a igreja do Senhor. Ele está conosco. Ele não nos deixa desamparado. Amém? Vamos ao tópico segundo. Segundo tópico. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Subtópico 1. Corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo, cortar a fonte que o fortalece. Afinal, tudo que é alimentado cresce. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura
dos seus servos, sabe que somos pó. Salmo 103, versículo 14. Por isso, o Altíssimo sempre estimula seus servos e faz-lhes promessas. Faz promessas. Então, o primeiro passo para se conquistar uma guerra é você cortar os suprimentos do inimigo. Então, quando Josué atravessou o Jordão e estabeleceu a estratégia de circundar ali Jericó, né? Circundar durante 6 dias ali as muralhas. Então, consequentemente, a cidade estava sem suprimentos. Então, ele cortou o suprimento, né, de Jericó. Certo? Então, nós devemos derrotar o mal. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo. Cortar a fonte que o fortalece. Né? Então, ali foram cortados os suprimentos da cidade, Jericó. Na nossa vida, nós devemos sempre estar nos alimentando de Deus, né? Da sua palavra, né? O pão vivo que desce do céu. Nós devemos estar sempre nos alimentando da palavra de Deus, né? E nos fortalecer no Espírito, para que não deixemos que a carne domine a nossa vida, né? Não devemos deixar que a carne domine em nossas vidas. Nós temos lá em Gálatas 5,16, fala sobre a questão do Espírito, né? O Espírito. Por isso digo, vivam no Espírito. Nós devemos andar no Espírito, viver no Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, para a gente não satisfazer os desejos da carne, não andar na carne, nós devemos o quê? Viver no Espírito, andar no Espírito, né? Em todo momento, para que andar no Espírito, para que a carne, os desejos da carne não cresçam, né? Os desejos da carne não cresçam. Então, o Espírito de Deus tem que estar presente em nossas vidas, devemos andar no Espírito, viver pelo Espírito. Amém? Dando sequência, diz assim: no início do livro, Josué 1, o Senhor reiterou o apoio a Josué e seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada, né? Então, no início, Deus fala para Josué o quê? Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Então, ali, inicialmente, a fé deles precisava o quê? Ser avivada, vivificada, né? No Senhor. Então, em nossas vidas, nós temos também que fazer isso, né? Colocar os nossos caminhos diante do Senhor, né? Falar: Senhor, aviva o meu caminho, né? Aviva a minha vida na tua palavra, né? Então, Senhor, vivificar as nossas vidas, nos dá vida, nos fortalecer, nos alegrar na presença dele, né? Isso é importante para a nossa caminhada cristã, que nós estejamos sempre avivados no Senhor. Amém? Então, a questão do avivamento, nos avivar em Cristo. Nós temos lá em Salmo 119 fala sobre a questão, né? Aviva-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, o Senhor deve nos avivar segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, a sua bondade, a sua misericórdia, né? Então, que os nossos caminhos possam estar na presença do Senhor. Subtópico 2. Homens armados à frente dos sacerdotes. Homens armados à frente dos sacerdotes. Então, a estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente
Após, seguiriam 7 sacerdotes com buzinas, feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida pelos sacerdotes, e os demais à retaguarda. Né? Então essa foi a estratégia de Deus, que é a estratégia que Deus utilizou para conquistar Jericó. Né? Então, aquele povo que estava lá, eles não entenderam nada. Né? Não entenderam nada, mas essa que foi a estratégia do Senhor. Coube ao povo de Israel obedecer a Deus e realizar o que Ele mandou, fazendo, né, essa caminhada ao redor da cidade, né, de Jericó, das muralhas de Jericó. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos certamente os habitantes de Jericó. Então eles não entenderam nada, mas aquilo que era obra do Senhor, né? Era obra do Senhor. Subtópico 3. A espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu, que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e a ter um coração paciente, confiante. Né? Nós devemos esperar sempre o tempo de Deus, né? Lá em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas, né? Então, devemos esperar o tempo de Deus. Então, esses 6 dias são os dias estabelecidos pelo Senhor, né? Então, devemos ter paciência em Deus. Gostaria de ler aqui para os irmãos Mateus 6:34. Mateus 6:34. Mateus 6:34. Vou ler aqui. Fala bem assim: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Né? O povo estava ansioso, né? Mas nós não devemos ficar ansiosos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Né? O Senhor tem cuidado, nós temos que lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Né? Então, não devemos nos preocupar com o amanhã, devemos fazer planos, projetos, mas não precisamos nos preocupar com o amanhã, porque Deus cuida de nós. Né? Então, diz assim, basta cada dia o seu próprio mal. Né? Então, não se preocupe com o amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Amém? Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu pela voz de Josué. Então ali também foi o que? Um modo de Deus atestar realmente a confiança do povo no seu líder também, né? Não só confiança em Deus, mas também no seu líder. Né? Então a nossa fé está sendo provada a todo instante. Tópico 3. Deus se mostra forte para com os que nele confiam. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos diga: gritai. O povo precisava esperar uma ordem de comando líder, e na hora certa todos gritaram em uma só voz. Né? Então, nós podemos ver aqui que devemos sempre confiar no Senhor. Né? Sempre confiar no Senhor. Então, Deus estabeleceu
as estratégias divinas para a conquista de Jericó. Então o povo deveria confiar em Deus. Em Provérbios 3:5, nós temos algo que nos interessa muito. Fala bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Então, se assim fizermos, com certeza, se nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, no que nós achamos, pensamos, achamos melhor, né? Com certeza, nós não teremos vitória. A nossa vitória está na confiança em Deus. Amém? Mas Deus, em sua longanimidade, oferecia oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve sua última chance e perdeu, né? Então, o povo de Canaã poderia se arrepender, mas eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles não se arrependeram. E, portanto, eles foram destruídos. Somente quem foi salvo da cidade, né, foi Raabe e sua família, né, porque Raabe, ela creu, né, em Deus. Caem os muros, subtópico 2. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, né? Então, depois de terem rodeado 7 vezes a cidade, as buzinas foram tocadas e Josué deu a ordem para o povo gritar. Então, quando o povo gritou, os muros caíram abaixo, né? Então, isso é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Ao gritar, ao acionar as buzinas e também ao gritar, as muralhas foram abaixo. As muralhas foram abaixo. Talvez os cananeus nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó, mas isso não nos interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu a vitória ao seu povo. Então é importante que o Senhor deu a vitória ao seu povo utilizando essa estratégia. E o povo obedeceu a essa estratégia, né? Então as muralhas ruíram, caíram, né? Então não importa como Deus faz as coisas. Muitas vezes a gente quer entender as coisas de Deus, né? Mas devemos apenas confiar, crer em Deus. Como Ele vai fazer o milagre, né? Aí cabe a Ele. Ele que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Então Ele vai com certeza